Hoje a gente vai conversar das... eu não sei se eu liguei meu microfone. Liguei. Vamos conversar então de emissões otoacústicas, tá bom? Só para trazer um breve histórico para a gente entender que é um exame que é relativamente recente, né? Então, só em 40 que o Gold descreveu pela primeira vez o mecanismo da cóclea como uma unidade ativa, né, em toda a via auditiva. Até então, a gente acreditava que a cóclea era só um microfone, né, era só um captador, era puramente uma estrutura passiva. Em 70, então, foi pela primeira vez que a EMP conseguiu fazer a captação da energia sonora no condutor auditivo externo depois de fazer um estímulo sonoro, né, e foi daí que surgiu, então, foi quando foi denominado isso de emissões otoacústicas. Mas ainda não se sabia exatamente de onde vinha essa energia, né? Tudo que se sabia é que era um som, era então uma energia sonora que tinha uma característica não linear e que desaparecia nos casos que existia dano do sistema da via auditiva, tá? Em perdas auditivas. Em 83, então, foi atribuído esse fenômeno das autoemissões acústicas à atividade das células ciliadas externas, e só em 95 que a gente começou, então, a usar isso como, de fato, um exame, né? Foi a primeira vez que isso foi padronizado para ser usado como um exame clínico. Então, por definição, a emissão otoacústica é isso, é um sinal acústico de baixa intensidade, que é gerado pela atividade mecânica não linear das células ciliadas externas. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, a origem, né? É uma energia, essa energia acústica, ela tem origem na célula ciliada externa, e, portanto, ela avalia só a porção pré-sináptica, né, da cóclea. Então, é uma avaliação sensorial. A gente não está fazendo avaliação do nervo, nem de nenhuma estrutura retrococlear, tá bom? Existem dois tipos de emissão. Então, a gente tem as emissões espontâneas e as evocadas. As emissões espontâneas, elas estão presentes aí nos estudos em até metade da população. A gente sabe que ela é mais presente quanto mais novo o paciente, então ela é mais presente em recém-nascidos, em crianças do que em adultos, mas ela não tem nenhuma aplicabilidade clínica, tá? Então não tem nenhum teste que vá usar emissão espontânea. As emissões evocadas, elas podem ser divididas em transientes ou em produtos de distorção. E é dessas que a gente vai falar, vai explicar direitinho do que se trata cada uma. Então, antes de você fazer o exame, é fundamental que você faça uma boa avaliação do paciente. Por quê? Porque, como a gente falou, o que é a emissão otoacústica? Então, ela é um sinal sonoro e de baixa intensidade, né? Então, se você tem algum problema de transmissão desse sinal, por menor que ele seja, você não vai conseguir captar uma resposta. Então, é fundamental que você faça uma otoscopia, no mínimo, no dia do exame, né? Idealmente, otomicroscopia para limpar qualquer debris, cerume, avaliar se esse paciente tem alguma efusão da orelha média, até eventualmente uma timpanesclerose assim muito extensa pode atrapalhar na captação dessa resposta, uma disfunção tubária, tá? Alguma coisa que possa então impedir que você capte esse som. E só como observação, é uma coisa que às vezes cai em prova, é um peguinha, a presença do tubo de ventilação por si só, se você não tem efusão na orelha média, se não tem nenhuma outra alteração importante, só o tubo numa orelha sequinha, isso não impede a captação do sinal, tá? Mas se tiver efusão na orelha média, qualquer outra coisa, você não vai conseguir. E a segunda parte, depois da microscopia, a colocação da sonda, tá? Então, é um exame que você tem que ter muito cuidado em como posicionar essa sonda, escolher a oliva de um tamanho adequado, porque você tem que ter uma vedação completa do conduto, senão você vai perder som, não vai conseguir captar a resposta. Ela tem que ser colocada de forma paralela ao conduto, senão o som vai bater no conduto e não ser direcionado para a membrana timpânica, né? E a captação da mesma forma vai ficar prejudicada. Então, tem que ter bastante atenção na hora de posicionar, senão vai dar como um teste ausente, né, uma emissão ausente, sendo que, na verdade, foi um erro de exame, né, de técnica. E antes da gente fazer esse exame, sempre faz parte nos protocolos esse probe test, que é dentro do próprio equipamento, dentro do próprio software do equipamento, tem como a gente testar se esse probe, se a sondinha está bem colocada, tá bom? E aí, principalmente para pacientes adultos, orientar a ficar relaxado, evitar de engolir durante o exame, de travar a mandíbula, né, para não dar interferência. Então, começando pelas emissões otoacústicas transientes, vamos falar um pouquinho das características desse exame. Então, são respostas cocleares, mais uma vez, as células ciliadas externas,
a um estímulo sonoro, geralmente tipo clique, tá? Então, a gente vai usar um estímulo com uma frequência relativamente grande, né? O clique, lembrando que ele vai pegar aí mais ou menos de 1.000 a 4.000 Hz. Então, ele é um estímulo de banda mais larga, né? Mas a gente consegue, depois que você joga um som único, você consegue, o equipamento consegue diferenciar a resposta de cada grupo de células ciliadas. Então, a gente consegue, pelo menos, diferenciar em faixas de frequência a resposta que você vai captar, que é justamente a emissão autoacústica, tá? Então, a gente consegue dar um estímulo tipo clique que pega uma banda maior, mas depois, na captação, dividir isso em faixas menores. E é o teste que é mais usado, é a modalidade que é mais usada na triagem auditiva neonatal, tá? Porque ele é mais rápido, os dois são objetivos, né, e não invasivos, mas ele é mais rápido e é mais comum de encontrar esse tipo de teste. Ele é mais acessível, ele é mais barato, é mais rápido, enfim, é mais tranquilo de ser realizado. Pensando que numa criança, quanto mais rápido você conseguir realizar o teste, melhor, né? E esse tipo de emissão vai estar presente, então, na maioria dos pacientes normo-ouvintes, desde que com limiar aí a partir de 20, 25 decibéis, tá? Então, como que a gente faz? Vamos ver aqui a interpretação gráfica desse tipo de autoemissão. É muito importante que quando a gente veja o gráfico, a gente saiba qual é o exame que a gente está avaliando, né? Isso, inclusive, é pergunta de prova. Então, o que a gente vai analisar? Eu já vou colocar o gráfico. O que a gente vai analisar quando a gente for ver uma emissão autoacústica transiente? Então, a gente vai primeiro ver a estabilidade do estímulo. Então, aquilo tudo que eu falei da otoscopia, do posicionamento da sonda, tudo isso vai entrar aqui. E a reprodutibilidade da sua resposta, né, que é um princípio básico da eletrofisiologia. Se a sua resposta é reprodutível ou não. Você só vai caracterizar isso como resposta se ela é consistente. Então, o que a gente considera como uma boa reprodutibilidade? Pelo menos 70% para neonatos e crianças e 50% para adultos. Quando a gente receber essa resposta, a gente vai ter duas coisas. Um, que é o sinal, é a resposta propriamente, e o ruído. E a gente vai avaliar para saber se tem resposta ou não a relação entre essas duas respostas, esses dois sons, tá? Então, aqui é como uma das possíveis formas de vir apresentado o gráfico de uma emissão autoacústica transiente, tá? Então, vou colocar setinhas. Essa parte é a parte que vai aparecer primeiro no exame, que é onde vê a estabilidade do estímulo. É aqui que a gente faz o probe check no início. Essas duas curvinhas têm que estar bem alinhadas. Se elas estão muito distantes, é porque você não teve um estímulo que teve estabilidade durante a reprodução dele, tá? Fica tipo a vermelha em cima e a azulzinha baixinha, então é porque a sua sondinha não foi bem colocada, ou não está bem vedado, enfim. Então, aqui a gente vê a estabilidade. Nesse caso, ó, quase 100% de estabilidade do estímulo, uma boa estabilidade, né? Aqui a gente está vendo a reprodutibilidade de cada um desses parâmetros. Então, como acho que vocês lembram, a gente vai fornecer um clique, né, que é um estímulo sonoro que pega uma banda aí maior, e o aparelho vai, então, dá para a gente avaliar as respostas separadamente ó, em bandas menores de frequência, tá? Então, em 1.000, 1.500, 2, 3 e 4.000 Hz, tá bom? E aqui a gente vê a reprodutibilidade de cada uma dessas faixas de frequência, tá? Então, 67, 95, 96, 100, a gente vê que na maioria dessas faixas teve uma boa reprodutibilidade também, né? Só aqui em 1.000 que foi um pouquinho pior, mas que também é uma frequência um pouquinho mais chata. A gente tem que lembrar que pela tonotopia da cóclea, as frequências mais graves estão lá no ápice, né? Então, essa onda tem que viajar mais tempo dentro da cóclea para você captar esse sinal. Então, é realmente a que mais demora, é a mais difícil de ser captada. E aqui a gente tem o parâmetro do sinal e do ruído. Nesse gráfico que está em vermelho é o sinal, é a emissão em si, tá? E o verdinho é o ruído, que é o que você tem que desconsiderar ou subtrair do seu sinal, porque é ruído de fundo, é atividade muscular, é ruído do ambiente, enfim, não é resposta da sua célula ciliada externa. E aí a gente vai avaliar, então, a relação entre esses dois. Qual que tem que ser essa resposta, então? 3 decibéis para adultos, pelo menos a diferença, e 6 para criança. Onde que eu vejo isso no gráfico? Aqui eu estou vendo, então, sinal, ruído. Opa, não.
Aqui eu tô vendo a diferença entre o sinal e o ruído, tá? O ruído tá aqui, o sinal tá aqui, a gente vai subtrair um do outro, e esse aqui é a diferença por cada uma das faixas de frequência entre o sinal e o ruído. Então, aqui nesse caso, a gente vê que todos, pensando que é uma criança, tá? Todos eles estão acima de 6 dBs, então essa criança passou em todas as frequências testadas. Quando a gente faz o teste da orelhinha, que é um teste automatizado, não é você que vai avaliar essas respostas, o equipamento vai te dar uma resposta simplesmente do tipo falha ou passa, tá? Como ele avalia? Então, a gente vê que a gente está avaliando, a gente recebe como resposta 5 faixas de frequência. Se a criança passa em pelo menos 3 dessas 5, ele dá como passa. Se ela só passa em 2, como falha, tá? Então, aqui nesse caso, seria uma orelha direita, passou nesse teste, tá bom? Aqui só para a gente ver de novo, então, isso acostumando a um outro tipo de gráfico de outro equipamento, mas que a ideia é super parecida, né? Então, só para o casinho, a gente vê uma criança ó, de 2 anos que tem uma história de um atraso de fala. Ela fez um BERA que deu ausente bilateral, tá? E uma audiometria comportamental que tinha, então, sugerir uma perda neurosensorial profunda. Não tinha reflexo, uma curva tipo A, tá? O que a gente vai ver aqui? Então, vamos lembrar. Primeiro, aqui vai aparecer a orelha, a resposta a gente está vendo aqui o sinal e em vermelhinho o ruído, tá? A gente vai avaliar, então, a reprodutibilidade dessa resposta, que aqui está aparecendo 97% na orelha direita, 97% na orelha esquerda. Vamos ver a estabilidade do estímulo, que também está em 97% nas duas orelhas, tá bom? Então, foi realizado adequadamente o teste. E aqui a gente está vendo a diferença entre o sinal e o ruído, tá? Aqui ele está considerando a média, não está considerando por frequência. Aqui é a resposta de cada uma das frequências. Mas se você olhar pelas frequências, essa criança passou nas mais do que 3 das 5 respostas que ela precisa ter, tá? Aqui só falhou em uma, eu acho, desse lado. Por isso que aqui a média deu um pouquinho mais baixa, deu 5,6. Mas é uma criança que, então, tinha emissão presente bilateralmente, tá? Então, com BERA ausente, emissão presente, o que a gente conversou semana passada, um quadro sugestivo aí de algo do espectro da neuropatia transientes, tá? Tanto que a nossa faixa útil aqui de captação da resposta vai de 500 até 8.000 Hz, ao contrário do outro que era de 1.000 a 4.000, né? Nesse caso, esse tipo de emissão vai estar presente em quase todos os pacientes, desde que o limiar aqui pode até ser um limiar um pouquinho pior, tá? De 40 a 45 decibéis. O que é normal? Isso aqui a gente está falando de pacientes jovens, principalmente de crianças, tá? Uma informação que é importante é que ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo a atenção. Então, em pacientes idosos, mesmo nos pacientes que tenham limiares, às vezes melhores do que esses, não é incomum que a gente tenha ausência de emissão por produtos de distorção, tá? Porque as células ciliadas, a gente tem uma perda de célula ciliada antes mesmo disso representar uma grande perda na audiometria. Então, você tem que perder muita célula ciliada para isso te dar, de fato, uma perda audiométrica importante. Então, vai aparecer antes a morte da célula ciliada, né? Então, a ausência da emissão autoacústica, do que, de fato, uma perda muito grande na audiometria, tá? Então, na maioria dos pacientes com 40 a 45, só fazendo essa ressalva dos pacientes idosos. E vamos, então, para a interpretação gráfica da emissão autoacústica por produtos de distorção, que vai ter mais informações no gráfico. Então, o gráfico, quando a gente receber, ele é um gráfico que vai vir, é um gráfico de intensidade por frequência, tá? Os primeiros 2 tracinhos que aparecem lá em cima são, na verdade, os estímulos que você deu. Então, esses aqui são os sons que você forneceu para o paciente, tá? E aí a gente vê no gráfico que são sons, como eu disse, que tem frequências e intensidades diferentes, tá bom? E aqui a gente vai captar, então, da mesma forma que o outro, uma resposta que, na verdade, é um ruído, e o produto de distorção propriamente dito, tá? Quais são os critérios que a gente vai usar para ver se essa resposta é presente ou ausente? Então, a primeira coisa, né, no produto de distorção, se a resposta, se o produto de distorção em si está acima de 0, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai olhar. Então, traçou a linha imaginária lá no 0, vê se o
produto de distorção está acima dessa linha, porque muitas vezes ele vai vir abaixo, e aí não é resposta já, tá? E aí, em segundo lugar, a gente vai ver a diferença de novo entre o sinal e o ruído de pelo menos 6 decibéis. Então, agora a gente vai avaliar a diferença entre essas duas curvas de baixo, ver se essa diferença é pelo menos de 6 decibéis. Aqui, para o caso de teste de triagem, que é esse do tipo passa ou falha, a gente vai precisar de pelo menos 5 das 8 frequências que a gente testa com resposta para considerar que essa criança passou no teste, tá? Com reprodutibilidade de pelo menos 50%. Geralmente, quando a gente faz o laudo, a gente faz por frequência mesmo. Passou em tal, tal e tal frequência, ou só falhou em tal. Mas se for um teste automático, vai vir simplesmente passa ou falha. Bom, então para a gente treinar mais uma vez, o mesmo gráfico, né? Frequência versus intensidade. A gente está vendo aqui, então, os dois sons que a gente forneceu, um de ruído e um de produto de distorção. Então, a primeira coisa que a gente combinou de ver, né, se está acima de 0 o produto de distorção. Aqui a gente já vê que tem uma frequência, ó, certamente em 3, que está abaixo de 0. Então, isso já não é resposta, tá? Depois, a gente vai ver, então, a diferença entre o sinal e o ruído, né? Ver se isso é pelo menos 6 decibéis, tá bom? Do lado esquerdo agora, a mesma coisa. Então, primeiro critério, se está acima de 0. A gente já vê que tem duas frequências que não estão acima de 0. Depois, a diferença entre o sinal e o ruído. E aí é importante que essa diferença tem que ser de mais 6 decibéis. Então, ali em 500, a gente vê que isso está invertido. O ruído está mais alto do que o sinal, né? Então, ali também não tem resposta, tá? Nos demais, aqui se calcular, dá mais do que 6, tá bom? Então, aqui na orelha direita passou em 7 de 8, na esquerda em 5 de 8. Se fosse um teste simplesmente do tipo passa ou falha, teria passado nas duas orelhas. Mas você vê que tem diferença entre uma orelha e outra. Mais uma vez só para vocês fixarem, então, primeiro critério, se está acima de 0. Aqui já não está. Então, aqui a gente já vê um monte de frequência que é ausente a resposta, tá? Então, no máximo, ele poderia passar em duas respostas, em duas frequências, mas que se você olhar o gráfico, não tem diferença nenhuma entre o sinal e o ruído, né? Eles estão basicamente acoplados. Então, também não passou em nenhuma frequência testada. Geralmente, além do gráfico, o desenhozinho, a gente vai receber os números, né? E aí, como que a gente vai olhar esses números, então? Porque vem esse tanto de número, a gente não sabe nem o que cada um representa. Então, para a gente saber, esses primeiros aqui dizem respeito à intensidade e à frequência do estímulo que você forneceu para o paciente, tá? Então, o F1 e o F2. E aqui, a intensidade de um e do outro. Aqui a gente está vendo o produto de distorção por banda de frequência. Então, aqui seria mais ou menos 500, 1000, 1500, 2000 Hz, tá? É aproximado, lógico. O produto de distorção está exatamente nessas frequências. E aqui a amplitude, então, desse estímulo, né? Em decibéis, qual foi a resposta do produto de distorção. Aqui o ruído. E aqui a diferença entre um e outro, que é o que a gente vai avaliar no fim das contas, né? A diferença entre o sinal e o ruído. Aqui a gente vê que o produto de distorção, na maioria, já é negativo. Se ele é negativo, foi aquilo que a gente conversou. Menor do que 0 já não é a resposta, tá? E na outra orelha, então, só de bater o olho, a gente vê que tá tudo abaixo de 0. Não tem resposta também, tá? E nesse caso fica fácil, até porque pelo segundo critério, que seria a diferença pelo menos de 6 decibéis entre sinal e ruído, a gente vê que também não teria, porque estão bem acopladinhas as duas curvas. Mas mesmo se a diferença fosse de pelo menos 6, só por estar abaixo de 0, já seria um critério para não ter resposta, tá? Bom, os aparelhos mais modernos, eles vieram simplificar um pouquinho na questão, pelo menos, do gráfico, e eles já trazem para a gente isso como automático, o Vzinho se passa e o Xzinho se não passa, tá? Mas é importante que a gente consiga reconhecer, se a gente receber um exame mais antigo, que a gente consiga fazer uma interpretação gráfica mais adequada. Então, quais são as principais aplicações das emissões como um todo, né? Então, o primeiro deles é a própria TANU, né, a triagem auditiva neonatal, que a gente sabe que nos pacientes sem fator de risco vai ser feita por meio de emissão autoacústica,
né? Já que ele é um forte indicativo de uma função coclear normal ou bem próxima do normal. Lembrando que a gente faz, geralmente, a emissão transiente, né? E que na transiente o paciente tem que ter um limiar aí de, no máximo, 30 decibéis. Menor do que isso, ele não vai ter resposta. Então, é sensível e, por isso, é usado como triagem, tá? No caso das doenças do espectro da neuropatia auditiva, que a gente até viu um casinho, é importante lembrar que faz parte do diagnóstico, certo? O quadro mais clássico é aquele, um beta ausente com emissão presente. Por quê? Porque a célula ciliada está funcionando. O que não está funcionando é o nervo, né? Mas lembrando, como a gente já conversou na aula passada de ECOG, que essas emissões podem se perder ao longo do tempo, tá? E que no caso da neuropatia, a gente conversou disso também, mas é importante lembrar, não tem relação entre o limiar auditivo e o resultado dessa emissão. O paciente pode ter uma perda profunda e ter emissão presente, tá? Por quê? Porque aqui no caso, a perda auditiva desse paciente é uma perda neural e não sensorial, não vem da célula ciliada, mas do próprio nervo, tá? Que não é o que a gente está avaliando com a emissão. No caso de uma forma objetiva e simples, né, de avaliar os pacientes que têm, de certa forma, dificuldade para ser avaliado, seja uma suspeita de simulação, seja uma criança que não colabora com o exame, né, você fazer um beta em alguns pacientes é muito difícil também, por exemplo, uma criança aí dos seus 3 anos, ela não vai ficar quietinha para você fazer o beta, então a emissão tem essa vantagem de ser um exame muito rápido, tá, e te dá aí pelo menos um bom indicativo de mais ou menos como está o limiar desse paciente. No caso de pacientes, de trabalhadores expostos a ruído, né, a perda auditiva induzida por ruído pode ser acompanhada por autoemissão, e inclusive é vantajoso que seja acompanhada por emissão em relação à audiometria por aquilo que eu falei. Você vai ter uma alteração antes da emissão do que da audiometria. Ela é mais sensível, tá, para detectar uma lesão precoce. Então, mesmo com audiometrias normais, você já pode ter ausência da emissão. No diagnóstico diferencial entre doença coclear e retrococlear, né, o esperado é que no caso da doença coclear a emissão seja ausente e retrococlear ela seja presente. Exceto, é sempre importante falar que isso pensando, por exemplo, numa neuropatia, numa alteração funcional, isso é verdade. Mas no caso de tumor, seja de condução auditiva interna, seja de ângulo ponto, a emissão vai dar ausente porque esse tumor vai acabar comprometendo o fluxo sanguíneo da cóclea e vai causar um sofrimento também da célula ciliada. Tá? No intraoperatório, a gente pode usar a emissão autoacústica para monitorar justamente um acesso ao condutor auditivo interno, para você ver se você está tendo alguma isquemia, algum sofrimento vascular pelo ato cirúrgico, tá? Na surdez súbita, para você confirmar essa perda auditiva e principalmente distinguir esse caso de uma possível causa psicogênica, né? Lembrando que se o paciente tiver uma perda auditiva importante, ele vai ter emissão ausente. Né? Então, mesmo no caso da produto de distorção, se ele tiver um limiar pior do que 40, 45, vai dar ausente. Né? E também avaliar a evolução do tratamento. Durante o uso de drogas ototóxicas, a gente também pode usar a emissão, né? Pensando tanto nas drogas que são diretamente cocleotóxicas, né? Então, principalmente aminoglicosídeo e a cisplatina, para os pacientes que vão fazer químio de cabeça e pescoço, usa muito, né? Ou indiretamente pela ação na estria vascular, sejam os diuréticos, os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? E aí o ideal seria você fazer, então, uma emissão autoacústica antes de começar o tratamento e ao longo do tratamento, de modo que se você tinha ela presente e ela desaparece durante o tratamento, discutir com a equipe, lógico, assistente, se for muito importante a medicação, não tem muito o que fazer. Mas se for possível trocar por uma outra classe, a gente pode preservar a função auditiva desse paciente. Né? E para esse tipo de aplicação, então, para monitorar o uso de droga ototóxica, a produto de distorção é mais sensível que a transiente, justamente porque ela pega uma faixa de frequência maior. Tá? Resumidamente, eu quis trazer aqui, então, só para a gente lembrar da triagem auditiva neonatal, como que a gente faz, né? Porque é o principal emprego, eu acho, ainda da emissão autoacústica. Então, a gente divide basicamente os pacientes ao nascer em pacientes com fator de risco e sem fator de risco, né? Lembrando que são fatores de risco, então, prematuro, baixo peso extremo, intubação orotraqueal, internação em UTI por mais de 3 dias, uso de drogas ototóxicas, de antibióticos,
todas as sorologias maternas que a gente tem que avaliar, outras malformações, icterícia a nível de sanguíneo e transfusão, todos aqueles fatores de risco. Então, se é uma criança que não tem nada, história familiar, né? Se é uma criança que não tem nenhum fator de risco, a gente vai triar ela com alta emissão, tá? Se ela passa, tudo bem, vida que segue, passou, orientação, acompanhar o desenvolvimento como um todo, tanto de linguagem quanto todo o desenvolvimento neuropsicomotor. Se ela falha, em até 30 dias, a gente tem que retestar essa criança. Esse reteste pode ser em até 30 dias, tanto, mais uma vez, emissão, porque você pode ter resto ali da própria gestação, ou cerúmio, ou qualquer coisa que fez essa emissão ser ausente, então foi um problema técnico, né? Então, em até 30 dias, você pode retestar com emissão, ou fazer o BERA direto, tá? Desde que seja até 30 dias. Depois desse prazo, BERA direto. Se ela passa, mesma coisa, observar. Se ela falha de novo, aí a gente vai encaminhar para uma avaliação, um diagnóstico audiológico mesmo, né? Passar em consulta com o otorrino, examinar, colher toda a história, enfim. Para os pacientes que têm qualquer um daqueles fatores de risco, eles já têm que ser triados automaticamente com o BERA, tá? Isso pode ou não ser associado com a emissão, mas o BERA é obrigatório. Se ela passou, orientação, observação. Se ela falhou, consulta, tá? E aí eu trouxe alguns casinhos agora, que eu queria a participação de vocês para a gente fixar o conteúdo. Liguem aí seus microfones, conversem comigo. Então, vamos lá. O primeiro é um paciente do sexo masculino, tem 3 anos. Na história prévia dele, não tinha nenhum fator de risco, tá? Nasceu a termo, nasceu bem, não teve nenhuma intercorrência pré nem perinatal, não tem história familiar, sorologias normais, tudo normal. Mas é uma criança de 3 anos com atraso de desenvolvimento da linguagem. O que vocês solicitariam para essa criança inicialmente? As emissões otacústicas. Nesse caso, como era uma criança que ela já veio com 3 anos, ela não tinha uma investigação adequada, solicitaram um BERA, tá? E no BERA, a gente viu um limiar eletrofisiológico em 20 dBs bilateralmente, tá? Com latências, intervalos interpico, morfologia, tudo normal. Se eu fizer agora, geralmente assim, no nosso serviço, essas crianças já vêm um pouquinho atrasadas, então a gente acaba fazendo as duas coisas na mesma sessão, tá? O BERA e a emissão. E se precisar pesquisar a frequência específica, enfim, tudo na mesma sessão. O que vocês esperam da emissão dessa criança? Que esteja preservado. Presente. Esteja presente. Joia. E o exame não mente, tá? Aqui, ela só não passou em 500 Hz, mas foi aquilo que eu falei, a frequência que é mais chatinha de captar pela questão da tonotopia da cóclea. Mas é isso mesmo, então a emissão não vai mentir. Você tem um BERA presente, normal, criança sem fator de risco, eu espero que a emissão esteja presente, é isso mesmo. E qual emissão que é essa aqui? Produto de distorção. Muito bem. Então, uma coisa que é importante, a gente bater o olho e saber qual é o exame. Agora, a gente tem mais uma criança, também de 3 anos, tá? Que chegou, tinha um peso limítrofe, mas nasceu a termo, não tinha outros fatores de... Quer dizer, teve como fator de risco... teve um fator de risco durante a gestação e tem um atraso de linguagem. Carol. Oi. Volta lá para mim. Eu não entendi. Onde que foi? Que eu perdi. É porque não onde não tem resposta? Não tinha aparecido para mim o slide. Ah, tá. Gente, meu mouse sumiu, inclusive. Não, mas dá para ver aqui. É que eu não consigo apontar o que eu quero apontar, porque eu não vejo. Calma aí, ela falhou em 500, aqui né? em 500. Agora tá vendo meu mouse? Na orelha esquerda, né? Isso. Aqui em 500, se você olhar, primeiro a resposta tá abaixo de 0, concorda? Sim, a resposta é o azulzinho, o ruído é o verdinho. E aqui a resposta da direita é o vermelhinho, o ruído é o verdinho. Então, no primeiro critério, ela já não passa, porque essa resposta tá abaixo de 0, tá? Então, ela já não passa por esse critério. Se tivesse acima de 0, ainda assim seria ausente, por quê? Porque o ruído está acima do sinal.
Tem que ser 6 dB abaixo dele. Tá? Na direita, até tá acima de 0. Mas você vê que tá praticamente acoplado o sinal e o ruído. Então, também não passou por isso. Mas, mais uma vez, certamente isso aqui é mais um problema técnico, tá? De dificuldade de captação do sinal, do que, de fato, uma ausência de resposta. A gente vê que sempre é mais difícil assim, captar as respostas em 500, e o ruído geralmente também é pior aqui nas frequências mais graves, porque o ruído do ambiente mesmo é pior nessas frequências. Tá? Vamos lá. Então, mais uma criança que já veio com 3 anos com essa história de atraso de linguagem. Então, a gente fez o Bera porque já é normalmente nosso protocolo, né? O que vocês esperam nessa criança? Uma criança que veio, então tem um Bera normal, com intervalos interpico, latência, tá tudo normal nesse exame. E com limiar de 20. O que vocês esperam como resposta da emissão? Preservado. Normal, né? Só para mostrar a curva de latência e intensidade estava normal. Fizemos a emissão e ela falhou em 2 e 3 mil hertz bilateralmente. Então, isso é um problema? O que você vai considerar? A resposta do Bera ou a resposta da emissão? Mas mesmo pela emissão ela passou, né? Passou, mas parece que tem algum problema em 2 e 3, não pode ter? É verdade. Então, aqui alguém teria alguma ideia para a gente avaliar, assim, esse caso específico? Por exemplo, eu fiz o Bera. O Bera, ele usa o quê de estímulo? Clique. Né? Então, a gente está vendo uma frequência larga aí de resposta, pelo menos de 1.000 a 4.000 Hz como um todo. Tem como a gente separar isso no Bera e ver frequência específica, por exemplo, como a gente faz na emissão? Tem, né? Usa Tony Burst. Isso, ou usa Tony Burst ou usa estado estável. Então, nós fizemos um Bera aqui com Tony Burst, tá? E avaliando justamente essas frequências, o Bera veio normal, tá bom? Em 2 e 3 mil Hz, um limiar de 20. Então, só para trazer para vocês que o Bera, ele vai ser mais sensível para o limiar eletrofisiológico, para você taxar um diagnóstico, do que a emissão, que vai depender de tudo aquilo de posicionamento da sua sonda, né? Que você pode ter uma dificuldade de captação da resposta, porque é uma resposta muito pequenininha. As respostas, as respostas são eletrofisiológicas, de fato, né? Isso aqui é um sinal elétrico, e a emissão, ela é um sinal acústico, né? É uma resposta acústica. Então, o Bera, a resposta elétrica, vai ser mais robusta e mais confiável do que simplesmente a emissão. Então, se eu tiver um Bera normal, principalmente frequência específica, com emissão ausente, por enquanto pode ficar tranquilo. Então, aqui a gente tem um paciente de 23 anos com uma história de zumbido há 1 ano, sem tontura e sem queixa de hipoacusia. Qual seria o primeiro exame que você pediria para esse paciente? Um zumbido Audiometria. Audiometria, exatamente. Todo mundo concorda? Um paciente adulto, um paciente que já tem a condição de fazer audiometria, vai ser o melhor exame que você pode fazer de início. Tá? Então, fez a audiometria, tudo tranquilo, aparentemente, né? Então, limiares normais, tinha reflexo bilateral normal, IRO normal, tudo bem. Tá aparecendo, Carol. Não tá aparecendo? Não. Assim vocês veem? Tá travado na história, na anamnese do paciente. Agora sim. Deve ser internet. Aqui pra mim tá bom. Apareceu? Tá. Então, a gente vê um exame, uma audiometria normal, né? Complementamos de toda forma com Bera, tá? Que veio com tudo normal. Morfologia, latência, intervalo, tudo normal em 90. Então, o neurodiagnóstico, absolutamente normal. O que vocês esperam da emissão desse paciente? 23 anos, áudio normal, Bera normal. Preservado. Normal, preservado. Fizemos aqui, não tem dúvida, né? Aqui, vocês lembram por que a gente pode pedir a emissão no caso de zumbido especificamente? Sim.
É porque uma destruição das células ciliadas externas poderiam provocar um zumbido sem afetar a audiometria do paciente, pelo menos naquelas frequências que a gente costuma avaliar na audiometria. Isso. Então, lembrando que existe aquela teoria do surgimento do zumbido por uma perda de célula ciliada externa. O que isso causaria? Como se fosse um desabamento da membrana tectórica, tá? E uma ativação não necessária, uma ativação sem sentido da célula ciliada externa, do nervo auditivo. Isso poderia causar, então, uma sensação de ruído sem, de fato, você ter um estímulo sonoro pelo desabamento da membrana tectórica, pela morte de célula ciliada externa. Tá? Então, como a gente falou na aula, a célula ciliada externa, você tem que ter uma perda de muitas células ciliadas externas para isso fazer um efeito na audiometria, para isso ter algum achado importante de perda auditiva na audiometria. Então, esse paciente podia já ter perda de célula ciliada, por exemplo, e ainda não ter uma perda auditiva, né? Então, foi complementado com a emissão pensando nisso, pensando que ele podia ter esse zumbido já por perda de célula ciliada externa. Mas também não era isso. Bom, agora a gente tem uma paciente, então, do sexo feminino, de 28 anos. A queixa dela é uma hipoacusia progressiva e bilateral, que ela acha que é pior à direita, e uma alteração da inteligibilidade da fala, que começou há 2 anos e vem piorando. Então, aquela paciente que chega, uma paciente jovem, com uma queixa de tá piorando para escutar e eu não entendo o que falam. De antecedente, ela tem só um hipotireoidismo e uso de levo, tá bem compensada. Fizemos a audiometria dessa paciente. Ela tem aí, então, uma perda neurosensorial moderada, né? Bilateral. Mas tem alguma coisa que chama a atenção nessa audiometria? Pode ver alguma coisa que chame a atenção? O índice de reconhecimento de fala dela tá bem reduzido. Então, IRF horrível, né? 20% para mono, 20% para dissílabo. Para trissílabo, ainda assim, ruim, de ruim para péssimo, né? E não compatível com esse limiar auditivo. Você não espera que um paciente que tenha limiar em 40 não entenda nada do que você diz para ele. É normal que ele tenha alguma dificuldade, mas entender nada não é compatível. Qual a suspeita para essa paciente, então? Algo retrococlear. Alguma alteração retrococlear, certo? E você pensaria mais em um tumor, ou você pensaria em, por exemplo, um problema funcional? O que você pediria para continuar a sua investigação? Um exame de imagem ou um exame eletrofisiológico? Bera, né? Então, mais uma suspeita de uma alteração funcional. Talvez até por ser bilateral, né? Então, esse foi o BERA da paciente, tá? Ausência de resposta em 90 bilateralmente. Aqui você vê que não tem nada de resposta no BERA, né? E agora, que você pode... Qual é o seu principal diagnóstico, então, a partir daqui? Sua principal hipótese diagnóstica? Alguém? Uma paciente que escuta, mas não entende, que está piorando. Neuropatia? Isso. É um alvo no espectro da neuropatia auditiva. Lembra que o padrão, pelo menos inicial, da neuropatia, tá? E faz parte do diagnóstico, é um BERA ausente com autoemissão presente, tá? Então, primeiro exame, talvez pela simplicidade, por ser mais acessível, que a gente vai tentar aqui, até por ser relativamente recente a queixa da paciente, é uma autoemissão. Por quê? Porque se tiver presente, você já conseguiu o diagnóstico. Se tiver ausente, aí a gente parte para a pesquisa do microfonismo por ECOG. Então, começamos pela autoemissão. Aqui do lado direito, a gente vê que ela teve resposta em quase todas as frequências, né? Exceto ali em 3.000 Hz. E do lado esquerdo, a mesma coisa. Resposta em quase todas as frequências testadas, tá? Então, aí um caso bem sugestivo de neuropatia auditiva mesmo, tá? Se tivesse dado ausente, aí sim a gente teria complementado com ECOG,
Lembrando que o microfonismo ele não vai desaparecer, ao contrário da emissão, né, nesse momento. E aí, claro, a critério, outros exames complementares de imagem. Agora a gente tem um paciente de 15 anos. A história dele, ele teve uma agressão no trânsito e teve uma surdez à esquerda, tá? Depois dessa agressão. Essa foi a audiometria, então, desse paciente, tá? Se você olhar o limiar ali bem ruim à esquerda, né? Profundo, eu acho, a perda, acho que tá abaixo de 80, 90 ali, não sei, severa profunda. Mas tem alguma coisa que chama atenção nessa audiometria? Você ficaria satisfeito? Por exemplo, esse paciente veio com essa queixa, te trouxe esse exame. Você daria para ele um laudo de perda auditiva? Sim, não e por quê? Gente, não me deixa falando sozinha não, que é depressiva. Vamos lá. Olha, eu não estou enxergando bem aqui não, tá, Carol? Oi, doutor. Não sabia que você estava aí. Estou aqui. Mas olha, ele tem uma curva abilateral, então provavelmente a gente afasta, porque a perda neurosensorial você já afasta uma perda condutiva, uma disjunção de cadeia, né? Uhum. Só que como ele tem uma perda de 80 e você olha o limiar de discriminação, tá quanto aí, Carol? Que eu não tô vendo. O IRF é 88 na esquerda. Para mono. 88? Uhum. Então ele já tem uma discriminação baixa. A gente já pensaria em uma lesão retrococlear, né? E esses reflexos, eu não estou enxergando. Na verdade é aí que eu queria chegar. chegar. Acho que é minha luz. Peraí. Outra coisa que ele está com limiar de detecção em 55. Tem um SRT de 55, Isso, exato. quer dizer, E aqui ficou pequenininho mesmo. Geralmente, o limiar de detecção é a média tritonal. Uhum. Geralmente, Já ele não é bate para você confirmar né? se a audiometria está correta ou não, né? Sim. E esse RF... Eu posso falar? Pode, claro, por favor. Não, porque às vezes os residentes precisam falar mais. Então, o que eu queria chamar a atenção é porque ficou pequenininho mesmo, né? Esse IRF, para esse tipo de perda, é um IRF até bom. 88 para uma perda severa e profunda, né? Mas principalmente aqui, olha, é um paciente que tem reflexo numa perda severa e profunda. Né? A gente não esperaria que ele tivesse reflexo com esse tipo de perda, né? Então, para complementar, no exame físico dele não tinha sinal de trauma, justamente pensando nisso, numa disjunção, numa perfuração, que a áudio já não era sugestiva, mas não tinha. Otoscopia normal. Ressonância e tomografia também sem alterações. Como que a gente pode complementar para, então, vocês ficariam tranquilos com isso? Eu pediria alguma outra coisa para tentar te convencer ou esclarecer melhor isso para vocês? O que vocês pediriam? Ele é um paciente recrutante, né? Pode ser? Né? Porque ele tem a diferença menos que 60, né? Ele é recrutante. Né? Aqui, na verdade, a diferença, se a gente fosse considerar esse limiar dele, seria de quase zero, né? 95, o limiar dele aqui em 500 é 90. Eu não estou enxergando. Então, ele não é recrutante? Não, tô falando assim, na verdade, o recrutamento, a diferença seria de uns 5 decibéis. Né? Na verdade, o que chamou a atenção quando esse paciente chegou foi que, com essa perda, mesmo com recrutamento, eu não esperava que ele tivesse esses reflexos. Na verdade, com essa perda, não esperava que tivesse de jeito nenhum. Né? E aí foi aventada a hipótese de ser um simulador ou uma causa psicogênica. Tá? Então, para
a gente diferenciar, esclarecer isso aí, a gente complementa da forma mais simples possível com a emissão. E travou. E a emissão desse paciente era presente bilateral, tá? Então, confirmando que, na verdade, aquele não era o limiar do paciente. Porque numa emissão... Que tipo de emissão é esse aqui, gente? Transiente ou produto de distorção? Produtos de distorção. Produto de distorção. E qual é o limiar, então, mínimo que eu espero para um paciente que tem presença de emissão por produto de distorção? 40, 45. Exatamente. Então, com certeza, ele não tem uma perda severa profunda, tá? E acabou sendo fechado, depois ele fez BER, ele já tinha exames de imagem, acabou sendo fechado com uma surdez psicogênica mesmo, tá? Aqui só a última coisinha que eu queria colocar para vocês, porque é uma pergunta Carol, frequente dos pacientes. Oi, como pode falar. que você sabe que é uma surdez psicogênica e não um simulador?